Boa tarde, meu nome é Paulo Vitor, eu sou aluno de mestrado do PPGI, meu orientador é o professor Bordim, e hoje vou apresentar para vocês sobre um algoritmo para controle da congestão e acurácia da posição para aplicações de segurança de redes veiculares ad hoc. Então vamos lá. Primeiro eu vou dar uma introdução, depois eu vou falar um pouco do problema de Broadcast Storm e acurácia de posição em VANETs. Depois eu vou falar um pouco das estratégias de controle de congestão em VANETs. Vou apresentar a nossa proposta de solução do problema, os resultados e uma conclusão. As redes veiculares surgiram como uma forma de modernizar e gerenciar o tráfego de veículos. Elas têm como objetivo prover aplicações de segurança e entretenimento para motoristas e passageiros. As principais aplicações, né, das redes veiculares são alerta de colisão, alerta de freio de emergência, também tem de mudança de faixa, notificação de violação de sinal, disponibilidade de estacionamento e serviço de informação na estrada. Aqui eu trouxe uma imagem com a arquitetura, né, de uma rede veicular ad hoc, que é o nome que a gente também pode dar, né, para as redes veiculares, que a gente chama de VANET. E aqui a gente tem as comunicações de veículo para veículo, onde eles se comunicam através de transmissão de mensagens. Cada veículo é então equipado com um dispositivo que pode fazer essa transmissão de mensagens. E ele também pode transmitir mensagens com uma unidade à beira da pista, que se chama RSU. Isso, no caso, é a comunicação de veículo para a infraestrutura. E essa infraestrutura também pode se conectar a uma estação base e, consequentemente, com a internet. Existem três modos de disseminação de mensagens em VNet, né, os mais comuns. Tem o unicast, né, que ele vai transmitindo de nó a nó, ou seja, de salto a salto, né, no caso. Ele é pouco utilizado em redes veiculares porque geralmente a gente quer abranger vários vizinhos ao mesmo tempo, com uma mensagem só. O geocast é um tipo diferente de multicast, ou seja, ao invés de transmitir para todos os nós, né, ele transmite para um grupo deles, que é definido de acordo com a zona geográfica. E também tem o broadcast, ele envia para todos os nós no alcance de transmissão dele, que é o modo mais comum utilizado nas redes veiculares. Hoje eu vou falar do problema do Broadcast Store, que acontece nas redes V2V, né, que é a comunicação de veículo para veículo, onde os veículos têm que transmitir beacons com suas informações como posição, direção e velocidade, para construir a topologia da rede, porque aqui não tem nenhuma infraestrutura que coordena essa rede. Ou seja, cabe a cada veículo transmitir essas informações. Quando essas mensagens são transmitidas simultaneamente, elas podem congestionar a rede e causar um broadcast store. E o que vem a ser esse broadcast store? Quando o canal fica saturado, as colisões entre as mensagens reduzem a taxa de recepção de pacotes e impedem o funcionamento correto das aplicações de segurança. E aqui seria um cenário propenso a isso, quando tem uma alta densidade de veículos juntos. E a segunda parte do nosso problema é a acurácia da posição, porque as aplicações de segurança elas têm uns requisitos rígidos a respeito disso. Por exemplo, elas definem três níveis, que são Which Road, Which Lane e Where Lane, onde o erro da posição de cada veículo não pode ser acima de 5 metros para determinar em qual estrada ou rodovia ele está, não pode estar acima de 1,5 metros para definir em qual faixa ele está, e não pode estar e tem que estar abaixo de 1 metro, né, para definir onde ele está naquela faixa. Para garantir essa acurácia, as aplicações de segurança exigem que os beacons sejam enviados a uma frequência de 10 a 50 Hz. E isso, como a gente viu anteriormente, pode levar à ocorrência de um broadcast store, especialmente nos cenários onde tem uma alta densidade de veículos, como em ambientes urbanos. Várias estratégias foram propostas para resolver esse problema de broadcast storm, e eu separei elas aqui como controle de congestão, né, e prevenção. E elas são divididas em várias categorias, como ajuste potência, ajuste taxa de envio, ajuste híbrido, que é a potência e a taxa de envio. A gente tem o ajuste baseado em CSMA e CA,
e baseado em clusterização, prioridade e escalonamento e em SDN, que são redes definidas por software. Os pontos principais a destacar aqui são que as estratégias de ajuste de taxa de envio de mensagens e de potência de transmissão são as estratégias mais comuns. Ou seja, quando uma congestão é detectada, ele realiza o ajuste do envio de mensagens, diminuindo a taxa que eu vou enviar. Por exemplo, eu enviava 10 Hz, eu vou enviar a 5 Hz, por exemplo. Aí eles colocam algoritmos em relação a isso. E o ajuste da potência limita o alcance das mensagens, ou seja, ele diminui a potência quando a congestão é detectada. Aqui o foco da maioria dessas estratégias é melhorar a ocupação do canal de transmissão e a taxa de recepção de pacotes. Só que o problema é que a maioria desses trabalhos eles estão só preocupados com isso, mas eles não consideram a acurácia da posição, que é o foco do nosso trabalho aqui. Hoje eu vou apresentar a proposta, né, da gente, que é o Proactive Geocast Beacon Transmission Algorithm, que é o PGBTA, onde os beacons são enviados por geocache com ajuste de potência de transmissão. E a definição de grupo geocache é de acordo com a proximidade da origem. Por exemplo, eu tenho um veículo aqui de origem, esse azulzinho aqui, e ele tem vários grupos geocache, seria esse gama 1, gama 2, gama 3 e gama 4. E a nossa estratégia seria dividir nossos vizinhos nesses grupos e enviar beacons para cada grupo em cada momento que for necessário. E com isso a gente quer garantir tanto a acurácia da posição quanto impedir o broadcast. Para definir esses grupos geocache, a gente define essa tupla aqui, que é um delta minúsculo, delta maiúsculo, psi. Esse delta minúsculo é o erro de posicionamento máximo, o delta maiúsculo é o intervalo das distâncias de borda e o psi é o intervalo das potências de transmissão necessárias. A gente define esses grupos geocache considerando os níveis de acurácia das aplicações que eu mostrei aqui anteriormente, esses aqui. Então, o nível Where in Lane seria o grupo mais crítico, onde o erro de posicionamento não pode ultrapassar 1 metro. E aqui a gente define uma distância máxima, né, que esses vizinhos podem estar, ou seja, todos os meus vizinhos dentro de 20 metros estarão nesse grupo geocache 1. E aqui a gente tem a potência de transmissão necessária para transmitir para esse grupo. E aqui a gente tem da mesma forma o grupo 2 e o grupo 3, que seguem também os outros requisitos. A primeira parte do algoritmo é a definição dos grupos geocache. Ele recebe como entrada um conjunto, né, de erros, que é esse delta pequeno, que é o erro de posicionamento máximo para cada grupo, e um fator de escala de distância epsilon. Ele vai calcular a distância de borda delta para delta maiúsculo para cada grupo geocache, que vai ser igual a delta maiúsculo, que é igual a delta minúsculo, vezes o epsilon, que é o fator de escala de distância. E para cada nó vizinho, ele vai calcular a distância d entre ele e o nó de origem, que é a distância euclidiana aqui. E considerando os valores do delta maiúsculo calculados anteriormente e a distância d, basta definir qual grupo geocache o vizinho pertence, que é o exemplo aqui que eu dei. Por exemplo, se um veículo tiver 15 metros, ele estará no grupo 1. Se tiver 25 metros, ele estará no grupo 2. A parte 2 do algoritmo é definir quando eu vou enviar o beacon. Para isso, ele usa uma abordagem com a predição de posição. Ele pega o último beacon enviado e faz uma predição com equações da cinemática da sua próxima posição, seria esse x-pred. No próximo instante, a posição real que ele obtém do GPS é comparada com o x-pred, que é a predição, para calcular um erro de predição, esse xi aqui. Cada grupo de geocache também armazena um erro acumulado, que é esse EI, que será sempre atualizado com o erro da predição. Ou seja, em todo intervalo que ele calcular esse erro de predição, ele vai ser adicionado a um erro acumulado para cada grupo. Quando o erro acumulado for maior que o delta minúsculo, que é o erro máximo aceitável, então um novo beacon é enviado para os membros daquele grupo e o erro acumulado é zerado, que é o EI fica igual a zero. Então, como é que funciona isso na prática? Por exemplo, eu calculei um erro de predição
e somei com os meus erros acumulados. Aí aqui, por exemplo, para o grupo 1 eu fiquei com 0,6, para o grupo 2 1,7, para o grupo 3 2,8, para o grupo 4 6,6. O erro foi maior que delta? No caso do grupo 1, não. No caso do grupo 3 e 4 também não, que é 5 e 10 aqui. Só que no caso do grupo 2 foi maior. Então ele vai enviar um beacon para todos os veículos que estão dentro dessa zona aqui, que engloba tanto o grupo 1 quanto o grupo 2. Agora eu vou apresentar um pouco dos resultados preliminares que a gente conseguiu, levando em conta o cenário e as métricas que a gente analisou. O cenário é uma rodovia de 3 pistas, raio de transmissão 500 metros, tempo de simulação 50 segundos. A densidade veicular considerada foi de 60, 80, 100, 120 e 140. E aqui o modelo de propagação escolhido foi o Two-Ray Interference. E os outros valores aqui são comuns das redes veiculares, né? E o fator de escala de distância que a gente escolheu foi 20, igual daquela tabela. As métricas que a gente vai analisar hoje foram os beacons gerados, o atraso entre o envio de beacons, o número de vizinhos e o erro de posicionamento. Aqui a gente pode ver que os beacons gerados em cada grupo geocache, considerando as diferentes densidades de tráfego. A gente pode ver que como o erro de posicionamento aceitado pelos grupos 1 e 2 são bem menores, então acaba que eles enviam muito mais beacons, que é diferente do grupo 3 e do grupo 4, que aceitam erros maiores. E isso segue a mesma tendência quando a gente aumenta o número de veículos. Já o número médio de vizinhos depende da posição onde os veículos estão, né? Em relação à origem, que é um veículo de origem. Aqui, em média, vários veículos estavam próximos de 1 a 20 metros. E aqui a gente tem os veículos que estão de 20 a 30 metros. A gente pode ver que isso quase não muda, que é o comportamento que a gente realmente esperava. Porque é uma rodovia de 3 pistas. Só que a gente pode ver que quanto mais a gente aumenta a densidade de tráfego, mais o número de veículos do grupo 4, né, que seria o grupo com maior erro de posicionamento aceitável, ele vai aumentando, porque são os veículos que estão mais longe, que é a tendência que os veículos sejam adicionados dessa forma. Aqui a gente traz um pouco do atraso entre os beacons, ou seja, é uma média do atraso entre o envio de beacons para cada grupo geocache. Como a gente pode ver aqui, tanto o grupo 1 e o grupo 2 enviam tantos beacons que o atraso deles fica abaixo de 1 segundo. Esse resultado ele se repete para todas as densidades de tráfego, porque a gente não está alterando o erro de posicionamento. E isso aqui também mostra que eles estão conseguindo receber os beacons mesmo com a densidade de 60 até 140 veículos. Aqui a gente traz um pouco do erro de posicionamento, que é justamente o que a gente quer abordar nesse trabalho. E a gente consegue ver que para todos os grupos esse erro fica bem abaixo de 1 metro. Ou seja, a gente consegue garantir aquele fator de acurácia que ele definiu por causa do nosso mecanismo de predição. E para finalizar o trabalho, o algoritmo PTGBA é um algoritmo proativo para o envio de beacons por geocache com abordagem baseada em predição, considerando os requisitos rígidos das aplicações de segurança. Os resultados preliminares mostram que a estratégia apresentada pode ser implementada e para trabalhos futuros a gente quer comparar essa proposta com outros algoritmos, protocolos da literatura e avaliar outras métricas como taxa de recepção de pacotes e ocupação do canal. E por fim, validar o algoritmo em outros cenários de simulação. Muito obrigado.